Penso Deus. Você mudou minha história e fez o que ninguém podia imaginar. Você acreditou, isso é tudo. Só vivo pra você, não sou do mundo, não. Ele nos libertou do império das trevas e nos transportou para o reino do Filho do seu amor, no qual temos a redenção, a remissão dos pecados. Este, Jesus, é a imagem do Deus invisível, o primogênito de toda a criação, pois nele, em Jesus, foram criados todas as coisas nos céus e sobre a terra, as visíveis e as invisíveis, sejam tronos, sejam soberanias, quer principados, quer potestades, tudo foi criado por meio dele, Jesus, e para ele, Jesus. Ele, Jesus, é antes de todas as coisas. Nele, Jesus, tudo subsiste. Ele, Jesus, é a cabeça do corpo da igreja. Ele, Jesus, é o princípio, o primogênito de entre os mortos, para em todas as coisas ter a primazia, porque aprove a Deus que nele, em Jesus, residisse toda a plenitude, e que, havendo feito a paz pelo sangue da sua cruz, por meio dele, Jesus, reconciliasse consigo mesmo todas as coisas, quer sobre a terra, quer nos céus. Exalte Jesus Cristo agora. Engrandeça Jesus Cristo. Oh, ele é a imagem do Deus invisível. Deus é invisível, mas se torna visível quando você olha para Cristo. Ele é a imagem do Deus invisível. Que maravilha! Aleluia! Podemos ver Deus em Cristo. Em Cristo, Deus, o Deus invisível, se torna visível. Ele é a imagem. Exalte Jesus. Faça a sua declaração de amor para Ele agora. Aleluia. Você pode dizer que Jesus é o amor da tua vida. Oh, Jesus Cristo, Tu és o amor da minha vida. Tu és o meu estímulo de viver. Tu és a minha motivação todas as manhãs para me acordar e estar de pé. Minha motivação de todos os dias. Tu és o meu foco. Tu és a minha vida, o meu oxigênio. Tu és o meu oxigênio. Oh, Jesus Cristo. Fale para Ele algo. Não olhe só para mim, olha para Ele. Olhando para Ele você vê Deus. Exalte a Jesus Cristo. Exalte a Jesus Cristo, o Filho do Deus vivo, o primogênito dentre os mortos. Nele reside toda a plenitude. Exalte ao Rei. Todo dia que acordar, faz uma declaração de amor a Ele. Declara. Faz uma declaração de amor para Ele toda hora e instante. Ele é tão lindo. Obrigado, Jesus, por tão grande salvação. Oh, obrigado por tão grande salvação. Nossa eternidade garantida em Cristo Jesus. Oh, obrigado. Somos abençoados com toda sorte de bênçãos espirituais nas regiões celestiais em Cristo Jesus. Em Cristo Jesus. Em Cristo Jesus. Se alguém está em Cristo Jesus, nova criatura é. As coisas antigas passaram, eis que tudo se fez novo em Cristo Jesus. Oh, aleluia, obrigado, Jesus Cristo. E rendemos graças. Obrigado. Aleluia, pode sentar. Eita, Jesus bom. Você ama Jesus?
Diga, Jesus é bom. Olhando para essas cadeiras aqui, uma em cima da outra, eu acho que foi um anão que cantou hoje. Essa não foi boa não, né? Ninguém riu. Não, porque... Isso é um sinal, gente. Isso é um sinal, olha. Glória a Deus. Diga, Deus é bom. Vamos falar um pouco aqui da palavra. Sustenta aí, amém, a tua mente aí, foca ela para o que você veio fazer aqui e você vai sair abençoado, amém? E abençoar também. Aleluia. Eu vi o nosso apóstolo Guto Emery falando sobre qual a asa mais importante de um avião. Qual é a asa mais importante de um avião? Você consegue definir a asa mais importante do avião? As duas são importantes, gente. As duas têm importância equivalente. Sem uma das asas, o avião não decola. Pode ser a do lado esquerdo ou a do lado direito. Amém? Tem a mesma equivalência de valor. Então, quando você olha para o avião, você não vai valorizar a asa esquerda mais do que a asa direita. Porque as duas asas são importantes para decolar. Sem uma delas, não importa o lado, o avião não decola. Não é assim? Então, existem coisas na vida cristã que não dá para a gente valorizar mais uma coisa em detrimento a outra coisa que também diz respeito à verdade. A verdade da palavra. A instrução de Deus para a vida cristã bem-sucedida. Talvez a gente esteja colocando numa balança princípios e instruções de Deus e valorizando mais uma área do que a outra área. E aí a gente pode estar num desequilíbrio. E Deus quer que a gente ande numa vida equilibrada. Deus sempre vai trazer eu e você para uma vida equilibrada, para um equilíbrio, para uma moderação. Moderação em todas as coisas. Deus quer que eu e você tenhamos uma vida espiritual, sabe, uma vida completa, equilibrada. E pode haver desequilíbrio, pode sim, mesmo dentro de uma verdade manifesta, ensinada, sim. Basta que a gente valorize mais uma asa do que a outra asa desse avião chamado vida cristã, que contém o plano de Deus, que contém a vontade de Deus, sabe, para eu e você decolar. Deus quer que você decole dentro do plano dele. Entende essa expressão decolar? Sair da pista e decolar, alcançar voos altos, com destino aquilo que Deus tem para cada um, como plano individual, como um chamado, a vocação. E precisamos valorizar e cuidar das duas asas desse avião. Porque as duas asas têm igual valor. Não decola se uma estiver danificada. Então, o que podemos trazer hoje para essa questão de uma vida equilibrada? Palavra e oração. Isso faz parte da vida cristã. Comunhão com a palavra, comunhão com o Espírito. Qual é a asa mais importante? Às vezes estamos escolhendo. A asa da comunhão com o Espírito, da oração. Tem pessoas na igreja mais dedicadas à oração do que dedicadas à palavra. Tem pessoas mais dedicadas à palavra do que dedicadas à oração. Mas hoje Deus quer trazer um equilíbrio. As duas asas são importantes. Sem uma delas não decola. Aleluia! Precisamos das duas asas para viver uma vida equilibrada. Vou citar outra coisa, que são duas asas importantes na vida cristã. Comunhão com Deus e serviço a Deus. Quantos sabem que são duas asas importantes que devem estar na vida cristã? O serviço a Deus deve existir e a comunhão com Deus. Agora, se a gente observar, nós podemos estar mais inclinados por uma asa do que para outra. E Deus quer um equilíbrio.
Deus nos chama para uma vida equilibrada. Deus tem uma ordem de valores que a gente precisa seguir. Mas sabe, essa ação é nossa, segundo a instrução que Ele dá. Não é Deus que está errando. Não é Deus que está promovendo uma vida desequilibrada, mesmo dentro de uma verdade que conhecemos. As duas asas são importantes, comunhão e serviço. Precisa estar na vida cristã. Eu vi um tempo desse Simon falando sobre isso, e ele colocando, né, aquelas 4 faces, né, da visão de Ezequiel, né, um leão, um homem, né, 4 faces, leão, homem, boi, né? E o que mais? Tem uma outra face que a Bíblia apresenta. Mas ele falou da águia. E ele começou a falar sobre a águia, a visão da águia e do boi. Ele relacionou a águia com as pessoas, com os crentes, filhos de Deus, que mergulham na comunhão com Deus, no Espírito. Amém? Que mergulham nisso. E às vezes eles estão lá do alto, não é? Porque buscam a Deus, buscam a palavra, buscam a comunhão com o Espírito. E ele começa a olhar para os bois, para aqueles que servem mais do que têm comunhão com Deus. E às vezes começa a ter a visão, mas só faz servir, não tem comunhão. E começa a conceituar aquela pessoa que é a figura do boi, do serviço, que pega firme, com energia, que faz acontecer a coisa. E às vezes está aquele boi olhando só para servindo, né? A força do boi servindo, e olha só para a águia lá no céu e diz, olha, só quer ser espiritual. Só quer saber de oração, só quer saber da palavra, só quer saber das coisas espirituais. E Deus quer um equilíbrio. Nós podemos ser águias e bois. Aleluia, amém. Comunhão com Deus e serviço a Deus. Qual a asa mais importante? As duas. Agora precisamos saber escolher a ocasião oportuna que nos é apresentada. Sabe, escolher bem. Porque às vezes nós estamos escolhendo o serviço quando era hora de escolher a comunhão. E às vezes estamos escolhendo a comunhão quando na ocasião a escolha era o serviço. Como estou entendendo? É uma questão de escolha, de percepção. Para ter uma vida equilibrada. A gente observa na igreja, tem mais pessoas do serviço. Não é isso, é muito bom, o serviço é importante. Mas não é a única asa do avião para decolar. E a outra asa da comunhão com Deus, do mergulhar no Espírito, de se expor à palavra. Agora, tem aqueles que se expõem à palavra, buscam a Deus, mas não servem. Não pegam no arado. Só observam, só contemplam os bois trabalhando. Porque a minha visão é mergulhar no Espírito. A minha visão é a palavra. Serviço não é para mim. Quem disse que serviço não é? Agora, aqueles que são de serviço, quem disse que a comunhão não é para você? Que a comunhão não é para nós? É tempo de um equilíbrio. É tempo de considerar as duas asas e escolher certo. Como? Na ocasião. Saber discernir. Horário de culto. O que vamos escolher? A comunhão com a palavra, meu irmão. Essa é a ocasião. Você pode ter no seu dia algo estabelecido para comunhão com a palavra no seu horário. Cada um aqui tem sua agenda, cada um aqui tem seu modo de viver. E você pode escolher no seu dia um momento, um horário de comunhão com a palavra. Se essa escolha foi feita, estabelecida, determinada, não deixe o serviço tomar esse lugar de algo que você estabeleceu para ter comunhão, para cuidar das duas asas. Mas vai haver oportunidades durante o dia que a escolha vai ser o serviço. E aí nós vamos ter uma vida equilibrada. Amém. As duas asas bem cuidadas para decolar. Porque se uma asa não estiver bem cuidada, vai ficar na pista. Pronta para decolar, mas nunca decola. E Deus quer uma vida equilibrada.
Aleluia. Que a gente tenha um pouco do boi e um pouco da águia. Aleluia. Amém. Homens e mulheres com comunhão com a palavra, com comunhão com Deus, e homens e mulheres do serviço, que pega no arado, que faz por 10 se for necessário, naquela ocasião. Mas não a gente cuidar bem de uma asa e não cuidar da outra. Isso vai levar a um desequilíbrio. Aleluia. Todas as duas coisas são importantes. Mas se você está mais no serviço do que com a comunhão, Deus está te chamando para o equilíbrio. Deus tratou comigo isso hoje. E eu estava aqui no serviço, trabalhando ali. E me veio algo, para mim, eu vou dizer para você. Às vezes, num culto como esse, não adianta, culto faz parte da vida cristã. Não existe vida cristã sem igreja. Não existe. Pode usar o argumento que usar. Não existe vida cristã sem igreja. Não é tudo, mas é parte da vida cristã. Quantos sabem disso? A gente vai para um equilíbrio. A gente não está dizendo que toda a vida cristã é a igreja, mas a igreja faz parte da vida cristã. Aleluia. Não tem como desenvolver o dom e a vocação fora da igreja, vivendo uma vida independente, sem ter alguém para prestar contas. Amém? Para desenvolver o dom, para que pessoas sejam abençoadas no culto como esse, da unção, da ferramenta que você carrega, da vocação que Deus te deu, para alcançar outras pessoas, é na igreja. E às vezes a gente pode usar essa frase. Eu fiquei pensando nessa frase, que eu já usei. Se eu pudesse, eu não ia hoje para a igreja, eu só vou porque estou escalado. Eu nunca tinha pensado nisso que eu falei algumas vezes. Mas Deus começou a me trazer o outro lado da moeda dessa frase. Se não fosse a escala, eu não ia para a igreja. Quer dizer que Isaías, se não fosse a escala, não ia para a igreja. Quer dizer que a palavra, a comunhão com a palavra, não tem esse valor todo. Não sei se você entendeu isso. Porque se eu não estou escalado num culto, o que me resta? Diga aí, o que resta para a gente? Comunhão. Comunhão com a palavra. Ficar debaixo da unção é a ocasião que pede. Não é a escolha pelo serviço naquela hora, é a escolha da comunhão. E quando eu digo, se eu não tivesse escalado, eu não iria. Isso quer dizer que não é pela palavra que eu vou. Eu preciso de um gatilho, e esse gatilho é um serviço. Quer dizer que se o que me resta por não estar na escala é a palavra, então não tem problema nenhum em não me expor. É assim? Mas se a gente fala assim, dá para entender isso, não é? Tem que ter um gatilho, tem que ter um serviço para eu estar. Isso é muito bom, escala é muito bom. Precisamos cumprir, ser responsáveis com aquilo que coloca em nossa mão. É para Deus que estamos servindo. Deve haver diligência. Mas isso é uma asa do avião. E a outra asa. Se eu não estou escalado, sabe o que a ocasião pede na igreja? A escolha pela comunhão. Porque se não tem o serviço, o que me resta? A escolha pela comunhão. Oh, glória, Pai, obrigado. Eu gosto muito de servir, mas hoje eu vou ter a oportunidade de me sentar e me expor à sua palavra e ao seu Espírito. É isso que a ocasião pede e eu escolho. É uma questão de escolha. Aleluia. Já vi pessoas
Que se tiver um serviço para ela na igreja, na hora do culto ela vem para o culto. Mas se não tiver, são muito boas de serviço, mas não são tão boas de comunhão com Deus. E eu quero te dizer, a liderança dessa igreja não pensa só no teu serviço, porque seria leviano demais, sabe, pensar só do seu serviço. Ou seja, se você servir, para a gente está bacana, afinal a gente está sendo beneficiado com o teu serviço. Não, a gente tem visto você crescer espiritualmente, a gente tem visto o outro lado da asa, cuide do outro lado da asa, amém, se exponha, porque seria mais fácil, como nós pastores aqui, se a pessoa não quer vir para o culto e só quer vir no dia que serve, se a gente não tivesse com o coração em Deus, a gente dizia, está tudo bem, você que se vira aí com sua vida. Mas não é assim, isso não é o coração de Deus. Para a gente seria mais fácil humanamente, sabe, se quer vir só para a igreja, só para servir, tá bom, vai, em frente. Afinal, se você está fazendo o que é do seu serviço, está beneficiando a nós, a igreja, está muito bom. Se pensássemos só nisso, não estaríamos manifestando o coração de Deus. E seria leviano demais essa liderança. Mas temos em vista que você cresça espiritualmente. Amém? O serviço tem parte, mas o serviço é uma asa do avião. E precisamos cuidar das duas asas, comunhão com a palavra, comunhão com o Espírito. E serviço, um serviço de qualidade, um serviço dado a Deus, não feito de qualquer jeito. Precisamos ter esse cuidado, serviço à igreja, porque para a igreja é de qualquer jeito. Não queremos esse serviço aqui não. Se quiser fazer um serviço aqui na igreja, faça como você faz lá fora. Porque Deus viu isso quando os sacerdotes estavam oferecendo sacrifícios de animais doentes e coxos. E ele disse, apresenta ao governador e vê se ele aceita esse sacrifício que tu está trazendo para mim. Então o serviço na igreja tem que ser um serviço, se o teu serviço lá é profissional, na igreja deve ser profissional, não deve ser de qualquer jeito. Quando você resolve fazer um serviço aqui na igreja, se você chamasse o seu patrão para ver o que você fez aqui, ele aceitaria aquele serviço ou mandava derrubar? O teu cliente, o cliente da tua profissão, se você convidasse para ele ver o serviço que você empregou na igreja, ele aceitaria aquele tipo de serviço? Você aceitaria aquele tipo de serviço que você mesmo fez, que Isaías mesmo fez? Então, para a igreja não é de qualquer jeito. Se quer ser voluntário, seja voluntário com qualidade. Saiba a quem está servindo. Não é igreja, não é quatro paredes, tem um patrão, tem um senhor. Se tem essa consciência. Então o serviço é importante, mas um serviço de qualidade. Que a mesma qualidade que se emprega lá fora, se emprega aqui dentro. Aleluia! Que a mesma diligência lá fora, não é só porque lá fora é pago e aqui não é. E quem disse que aqui não é? Não é em moedas que você poderia estar esperando de mim, mas a recompensa de Deus. Aleluia, ele não é esquecido de ficar, ele não é injusto para ficar esquecido do vosso trabalho, tem pagamento, meu irmão. Que coisa é essa que está fazendo de graça na igreja? E porque é de graça é de qualquer jeito? Achando que é de graça? Então não faz. É preferível não fazer. Não faça. Tem outro que vai fazer. Porque a obra não para. Não faça. Vamos continuar com o mesmo conceito. Vamos considerar como irmão. Não vamos ter diferença nenhuma. Mas é melhor não fazer do que fazer de todo jeito. E não fica achando, pobrezinho deles estão lá se esforçando. Pobrezinho nada, a gente faz com prazer. Faz com prazer. Se 10 não fizer, a gente faz. Porque tem prazer nisso. Aleluia. Então eu estou falando aqui de uma asa, serviço e cuidando dela. Agora tu cuida também de uma comunhão com qualidade. Não é uma comunhão qualquer.
Amém, gente? O outro lado da asa. Assim como o serviço deve ser de qualidade, a comunhão com Deus deve ser de qualidade. Aquele tempo que a gente dedica à vinda ao culto deve ser com qualidade. Aleluia! Cuidando das duas asas para decolar. Aleluia! É vida equilibrada. A gente sabe aqui, eu vou encerrar agora, eu não vou nem ler, mas está em Lucas capítulo 10, falando, versículo 38, falando de Marta e Maria, você já sabe, não é? Marta hospedou Jesus em sua casa. Tinha ela uma irmã, versículo 39, chamada Maria, esta quedava-se assentada aos pés do Senhor a ouvir os ensinamentos. Marta agitava-se de um lado para outro, ocupada em muitos serviços. Então se aproximou de Jesus e disse: Senhor, não te importa de que minha irmã tenha deixado que eu fique a servir sozinha? Ordena-lhe, pois, que venha ajudar-me. Respondeu-lhe o Senhor: Marta, Marta, andas inquietas e preocupas com muitas coisas, entretanto pouco é necessário, ou mesmo uma só coisa. Maria, pois, escolheu, diga, escolheu, diga, escolha, escolheu a boa parte. Amém? O que isso quer dizer? Precisamos perceber a ocasião proposta. Estava Jesus na casa de Marta, ensinando. Gente, qual era a oportunidade proposta aí? Qual era? E qual deveria ser a escolha? Seria o serviço? Hã? Não. Jesus estava ensinando. Era momento da comunhão, dá para perceber isso. Aí você escolhe. É uma escolha. E você perceber. Maria percebeu. É hora de ouvir. É hora de comunhão, é hora de me expor aos ensinamentos. Perceba isso na sua vida. Cada um aqui tem uma agenda, mas precisa cuidar das duas asas. Não troca serviço, comunhão por serviço, quando a ocasião proposta é comunhão. Tem pessoas servindo aqui, trabalhando no culto. Amém. A ocasião proposta para elas foi o serviço. Mas a ocasião proposta para você que está sentado aí foi comunhão. Aí a gente pode decidir e escolher, no momento da comunhão, o serviço. Se aparecer alguma coisa, eu já estou dentro. Ei. A escolha, a oportunidade, a proposta é comunhão, então essa é a minha escolha. A oportunidade, proposta, a ocasião, é serviço, escolha o serviço. Marta escolheu o serviço, quando era para ter escolhido a comunhão, porque a proposta era a comunhão. Jesus estava ensinando. E aí, com muita coisa, com muito trabalho, inquieta e preocupada. Pouco é necessário, Jesus disse, e basta apenas uma só coisa. Jesus não estava contra o serviço. Jesus estava ensinando porque ela estava abarrotada de serviço. Se envolveu com muito serviço, quando a ocasião pedia comunhão. Essa era a escolha. Aí às vezes a gente só está com serviço, e aquela coisa, né? Para a gente sair bem na foto com Deus, é melhor se envolver com muito serviço. Porque não está desenvolvendo a outra asa, não está cuidando da outra asa. Acostumou-se a só serviço e está ligado a Deus pelo serviço e não pela comunhão. E a gente não está diminuindo o serviço e a gente não está diminuindo a comunhão. A gente está falando que são duas asas, como asas de avião, não dá para escolher uma delas, porque as duas são importantes para decolar. Aleluia, amém. Então Deus está nos trazendo para um equilíbrio. Se você percebe desequilíbrio, não está cuidando de uma asa, começa a cuidar, começa a olhar, começa a dar pequenos passos. Se você percebeu hoje à noite, quem está assistindo aí na internet, percebeu que você estava cuidando mais da asa do serviço,
continua servindo, mas vai para um equilíbrio. Amém? Vem para um equilíbrio. Não é para deixar o serviço. Como estão entendendo, gente? Porque às vezes a gente é extremista demais. A gente percebeu, eu estou muito no serviço, aí abandona o serviço, aí corre para a comunhão, aí a outra asa que não está sendo cuidada. Equilíbrio. Cuidando das duas asas. Uma vida equilibrada. É isso que Deus quer para mim e para você. Então cada um tem sua situação e a sua avaliação. Perceba. Amém. Aleluia, eu tenho. Aleluia. Esses últimos dias, muito envolvido em muito serviço aqui, a semana, fiquei exausto fisicamente. Semana todinha aqui trabalhando, para que houvesse o culto no domingo. Para que pessoas fossem abençoadas, esse era o intuito. E aí, por causa desse propósito, a gente gasta energia. Não tem problema. A gente dá energia. A gente faz por 10 se for necessário. Não tem problema, comigo não tem problema. Se uma pessoa desiste de servir aqui na igreja, isso não me influencia não. Vou continuar servindo, vou continuar fazendo. Não me influencia de maneira alguma. E eu sei que no final dá certo. Mas muito serviço. Acho que Deus tratou essa semana comigo e essa palavra por causa disso, né? Me trazendo para um equilíbrio. Amém. Então, todas as manhãs, minhas manhãs vão ser de comunhão com Deus. Em oração, meditação na palavra. Amém? E à tarde, vou fazer o serviço. Aleluia. Tratando, cuidando das duas asas. Cada um aqui tem o seu histórico, sua agenda de vida. Concorda? Você não pode pegar a minha agenda e tentar colocar a sua agenda. E não vamos ficar obrigando o outro a ter a nossa agenda não, viu gente? Cada um tem sua história. Amém? Aleluia. Cada um vai saber onde vai colocar a comunhão, onde coloca o serviço, contanto que a gente cuide das duas asas. Que elas sejam cuidadas. Sabe? Equilíbrio. Aleluia. Eu sei que é uma boa palavra. Amém? Porque é Deus chamando a gente para um equilíbrio, para o centro. Porque Deus quer uma vida de qualidade para a gente. Sem prejuízo algum, sem prejuízo na profissão, sem prejuízo na família, sem prejuízo no ministério. Deus não promove prejuízo a ninguém. Às vezes é o nosso desequilíbrio. Mas temos ajuda. Deus nos ajuda para o equilíbrio. Amém? Aleluia. Cuide das duas asas. Amém? Para decolar. Cuide das duas. Sabe, na comunhão, afiada com Ele, Ele pode te dar ideias para o teu serviço, fazendo mais coisas em menos tempo. Mais eficaz no que faz. Porque a outra asa da comunhão está sendo cuidada também. Aleluia. E a gente tem tempo. 24 horas a gente tem. Se a gente deixar algumas distrações de lado e colocar comunhão ali naquele horário, amém? A gente vai ver que tem tempo para ter uma vida equilibrada. Amém? Nem 8, nem 80. Já viu essa expressão? Minha avó dizia, nem 8, nem 80. A gente é assim, vai para um extremo para baixo ou extremo para cima, né? Pode vir, pastor. Vamos orar, amém? Um culto como esse. Ei, a escolha é pela comunhão. A escolha não é pelo serviço. A proposta é a comunhão. Depois pode até ter serviço para você. Então mergulha no serviço. É simples. Vamos cuidar das duas asas. Amém? Xeramanaia. Passa aqui um alquinho aqui.